amigo Jesus. Meu amigo Jesus. Veja, no capítulo 15, no versículo 1, o título aqui na minha Bíblia diz assim: As reformas religiosas de Asa. Veja só, olhe para mim, por favor. Todos os objetos, com o passar do tempo, sofrem algum tipo de desgaste, não é verdade? E com os desgastes, chega um momento em que a pessoa, se ela quiser continuar com aquele objeto, ela tem que reformar. Porque se ela for deixar aqueles desgastes acumulando, ela vai perder aquilo. Um carro, por exemplo, você tem um carro, com o passar dos anos é normal que com desgaste você vai ter que pará-lo na oficina, se você quiser continuar com ele. Sim ou não? Toda casa, ela com o tempo vai sofrendo desgaste, a pintura, os encanamentos, e precisa de uma reforma. Alguns levam mais tempo, outras menos tempo, mas tudo na vida precisa cedo ou tarde de uma reforma. Estamos chegando ao final de mais um ano. Quando você olha para a sua vida, o que na sua vida precisa de uma reforma? De repente, seu casamento está precisando de uma reforma. Está havendo brigas que antes não havia, comportamentos, sentimentos que antes não existiam. Você diz: olha, eu preciso de uma reforma no meu casamento. Há quem precise de uma reforma urgente na saúde. Há quem diga assim: a reforma que eu preciso é na minha vida sentimental. Sim ou não? A reforma que eu preciso é a minha família, na vida financeira e etc, etc. Mas a principal reforma, que é a reforma que a maioria das pessoas despreza, é a da vida espiritual. Porque, infelizmente, muitas pessoas, elas estão mais preocupadas nesse novo ano que vai entrar. Olha, esse ano eu quero reformar minha casa, esse ano eu quero mudar de trabalho, esse ano eu quero mudar de país, esse ano que vem eu quero fazer uma dieta, quero mudar minha aparência. É ou não é? Mas será que você já parou para pensar o que é que precisa mudar no seu interior? Ou você acha que todas essas reformas que você pretende fazer vai trazer para você mais paz, mais alegria, do que uma reforma no seu interior? Veja só, no caso aqui desse rei. A Bíblia fala que todo o reino de Israel estava sem paz. Veja só, capítulo 15, versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Lembra aquilo que a gente tem falado quase todos os domingos? Que Deus nos trata da mesma maneira que nós tratamos a Ele. Aqui na Bíblia de Estudo do Bispo Macedo, ele menciona nesse versículo que Deus trabalha com a retribuição. A maneira de Deus trabalhar é a da retribuição. Se você o despreza, será desprezado. Mas se você se voltar para Ele, Ele se volta para você. Amém? Quando Ele vê um interesse nele, quando vê sede nele, Ele se volta imediatamente. E foi exatamente isso que Deus mandou o profeta dizer aqui para aquele povo. Vocês querem que eu me volte para vocês? Então primeiro, se voltem para mim. Aí diz assim, versículo 3. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos, não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra.
Então imagine, aquele rei assumiu o reinado e não havia paz. Não havia paz porque o seu exército estava destroçado, as muralhas estavam quebradas, o seu povo passando fome. Não havia paz nem para os que saíam daquela terra para outra terra, como muita gente, eu vou para tal país, eu vou para tal cidade. Não havia paz para os que saíam e nem paz para os que chegavam. Não havia paz com ninguém, porque a principal razão deles estarem naquela situação era a vida espiritual deles que estava em ruínas. Então Deus mostrou para eles que era necessário uma reforma espiritual. Era necessário que houvesse ali uma reforma na fé deles, na maneira com que eles tratavam a Deus, na maneira que eles buscavam a Deus. Se eles queriam realmente uma reforma na vida deles, tinha que haver uma reforma na vida espiritual primeiro. Amém? Então, no versículo 8, diz assim: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Odede, cobrou ânimo, e o que? Lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Então você veja que não há reforma sem você primeiro deitar fora as coisas velhas. Não há reforma sem você tirar o que não presta de dentro de você. Ele sabia que havia coisas no meio deles que desagradavam a Deus. Então, quando ele pensou, peraí, nós vamos nos voltar para Deus, nós vamos nos consertar com Deus, então eu preciso deitar fora tudo que não presta. Imagine, olhe para mim, por favor, imagine você a cena deles chegando em casa e pegando os ídolos, as imagens que eles tinham dos ídolos. Imagine eles procurando, que mais que tem que não agrada a Deus? Que mais que tem que Deus não se agrada? Que mais que nós temos que jogar fora? É isso que Deus quer que você faça, não na sua casa fisicamente, na sua casa que é você. Você vai na sua mente, quais são os pensamentos que tem que ser deitado fora? Vai no seu coração, quais são os sentimentos que tem que ser deitado fora? Vai no seu caráter, no seu comportamento, e pense, quais são os hábitos que eu tenho que deitar fora? Quais são os costumes que eu tenho que deitar fora? O que é que eu tenho que jogar? O que é que eu tenho que tirar de dentro de mim, para que Deus possa entrar e reformar tudo que há no meu ser? É isso que Deus espera. Foi isso que eles fizeram. E aí no versículo 10, diz assim: reuniram-se em Jerusalém, no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa, e naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois, 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, o quê? De todo o coração e de toda a sua alma. Então, diz a Bíblia que eles, na busca por aquela reforma espiritual, eles fizeram uma aliança com Deus. O que é uma aliança? Aliança é um pacto, é um compromisso. E foi justamente pensando nisso que Deus me revelou essa palavra ontem. Quando eu estava pensando, meu Deus, o que eu posso falar? O que o Senhor quer que eu fale para o teu povo? Não é o que eu quero falar, o que o Senhor quer que eles ouçam. E veio essa palavra na minha mente: aliança, compromisso. Porque há muitas pessoas dentro da igreja, mas descomprometidas. Você vê que tem pessoas que elas são comprometidas com o trabalho. Se precisar fazer uma hora extra, se precisar trabalhar no fim de semana, ela é comprometida com o seu comércio, com a sua empresa. É aquela pessoa que dá vida pelo seu trabalho. Há pessoas que são comprometidas com o seu time de futebol. Há pessoas que são comprometidas com a sua prática de desporto. Há quem, por exemplo, frequenta ginásios, academias, que elas não faltam um dia do seu treino. São fiéis ali
comprometidas com a sua saúde, com a sua prática, seja ela qual for. Mas às vezes não há o mesmo comprometimento com as coisas de Deus. Muitas pessoas que por qualquer coisa faltam no domingo pela manhã, muitas pessoas que por qualquer coisa faltam à Santa Ceia, muitas pessoas que por qualquer coisa estão sempre se afastando, são pessoas descomprometidas. Você queria se casar com um marido descomprometido? Você queria, o senhor que é homem, uma mulher descomprometida com a casa? Você quer alguém descomprometido para ser o pai dos seus filhos? Uma pessoa que não tem compromisso nenhum, que não dá satisfação, que chega a hora que quer? É esse tipo de pessoa que você quer para você? Então, quem você acha que Deus quer para o servir? Quem você acha que realmente são aqueles que querem buscar Deus, como está escrito ali, de todo o coração e de toda a alma? São essas pessoas comprometidas com a sua fé. A pessoa que tem aliança com Deus, que ela é comprometida com Deus, ela é comprometida com a sua fé. E qualquer coisa que coloque a sua fé em risco, ela imediatamente reprova. Eu abri mão de muitos amigos, eu abri mão de muitas coisas quando eu me converti, porque eu não aceitava abrir mão da minha fé. Porque eu não aceitava abrir mão do que Deus havia falado comigo. Então, quando a pessoa, ela não é capaz de abrir mão de um namoro que está lhe fazendo mal, quando ela não é capaz de abrir mão de uma amizade, que toda vez que ela está com aquela amiga, toda vez que ele está com aquele amigo, ele faz o que não deve. Se a pessoa não é capaz de abrir mão de uma amizade, de um hábito, de um costume, por causa da sua fé, é porque ela não é comprometida com a sua fé. Ela pode até dizer, não, eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho muito temor, mas você não é comprometido com Ele. Porque quando você é comprometido com Ele, ninguém está acima dele na sua vida. Foi o que aconteceu com esse rei. Você pode ver nos versículos seguintes, que a mãe dele não quis abrir mão dos deuses. Todo mundo saiu abrindo mão dos deuses, jogou fora os deuses, inclusive ele que era o rei. Mas a mãe dele não quis abrir mão. Afinal, ela era a rainha mãe, era a esposa do antigo rei e mãe do rei atual. Quem era o rei para mandar nela? Não, é o meu Deus, a minha imagem vai ficar comigo. Sabe o que o rei Asa fez? Tirou o título dela de rainha. Tirou o título dela de rainha. Tá bom, a senhora não quer deixar? Então tá bom, a senhora não é mais, pode ficar com seus deuses, mas não vai mais ficar com o título de rainha. Sabe por quê? Porque agora ele estava tão decidido a uma reforma espiritual, ele estava tão decidido a não permitir mais nada que impedisse Deus de ser com eles, que nem mesmo o medo de ter a sua mãe contra ele fez com que ele voltasse atrás. Nem a política, porque você sabe, a rainha mãe tinha muitos que eram ligados a ela, do antigo rei que era o pai dele, mas ele não estava nem aí. Ainda que o reino inteiro se virasse contra ele, não interessa. Vamos nos voltar para Deus, e quem não quiser vai ser afastado. Amém, pessoal? Isso é a atitude de alguém o quê? Comprometido. Alguém comprometido com a sua fé. Alguém comprometido com a sua vida com Deus. Alguém que o pastor não precisa ficar perguntando, fulano, eu não tenho te visto na igreja, fulano, há quanto tempo que eu não vejo você? Existem dois tipos de pessoas na igreja, aquela que nós não nos preocupamos e aquela que nós estamos sempre o quê? Preocupados. Quem você é? Você é essa pessoa que o pastor pode ficar despreocupado e você estará sempre firme na presença de Deus? Ou você é aquela pessoa que até hoje, mesmo depois de tantos anos, você ainda requer cuidados, você ainda requer atenção, você ainda requer que tenha alguém ali falando para você o que você tem que fazer? Olhem para mim, por favor.
Deus quer pessoas comprometidas com Ele. Amém? Para terminar, diz assim, versículo 14: juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento. Por quê? De todo o coração eles juraram. E o quê? De toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. E qual foi a consequência? O Senhor lhe deu paz por toda parte. Amém? Veja só, imagine você, eles haviam virado as costas para Deus, o altar estava em ruínas, haviam vários deuses a quem eles haviam deixado de buscar o verdadeiro Deus para servir esses deuses, e quando eles estavam no fundo do poço, Deus ainda mandou um profeta lá para dizer: olha, eu quero ajudar vocês, mas vocês têm que se voltar para mim. E eles então, não tendo outra alternativa, se voltaram para Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, se deixou ser achado por eles. Porque de repente você não daria chance para alguém que um dia virou as costas para você. Talvez você não seria capaz de aceitar alguém que te desprezou a vida toda. Mas Deus não é assim. Quando Ele vê, porque Ele vê o seu coração, Ele conhece a sua mente, Ele sabe quando verdadeiramente a pessoa está arrependida, Ele sabe quando a pessoa verdadeiramente quer se consertar, então Ele se manifesta para ela. Por isso que a Bíblia faz questão de deixar bem claro aí no versículo, que eles juraram em alta voz, de buscar de todo o coração e de toda a sua alma. Então Deus se deixou ser achado. Se eles tivessem se voltado, e não fosse de todo o coração, e com toda a alma, eles não teriam encontrado Deus. Por isso eu posso dizer para você que está aqui, olhem para mim por favor, se você estiver decidido a buscar Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, Deus vai ver essa sinceridade, vai lhe aceitar e fazer uma aliança com você. Amém? Mas isso é uma coisa que vai partir de quem? De você. Amém? Fiquem de pé, por favor.